Boa noite a todos, todas. Bom, eu preparei uma aberturazinha simples. Eu vou ler que é mais fácil. Na internet, as mulheres acharam um meio de ter voz. Eu acho que isso resume muito o que a gente escutou aqui hoje. E a gente tem aqui Joana e Juliana, que usam as redes de uma forma muito ativa e proativa. É um espaço amplificado para que a gente consiga gritar contra a violência, contra a submissão e as injustiças. Lembrando que entre 2009 e 2011, em 2 anos, nós vimos 17 mil mortes de mulheres em conflitos de relacionamento ligado ao gênero, ou seja, feminicídio. Junto com essa voz, veio o ódio. E, claro, mais violência e mais misoginia. Não são raros os relatos de mulheres que usam a internet para se expressar e sofrem perseguições e ameaças. A gente já escutou algumas histórias aqui hoje. E lembrando a Ana Freitas, que relatou como alguns ambientes na internet são machistas e foi duramente perseguida, não só online. A Lola Aronovitch, que também é muito perseguida pelo trabalho primoroso que ela faz. Aos machistas e aos misóginos, de forma geral, eu tenho um recado, um apenas. Não passarão. Não enquanto nós estivermos aqui, enquanto a Casa TPM estiver aqui. E é por isso que eu queria começar a discussão hoje falando de um outro tipo de ódio, do ódio interno. Eu acho que isso avança um pouco na discussão. Eu li outro dia que nós mulheres concordamos em 99 pontos e nos matamos por um, que nós discordamos, né? E daí eu pergunto, seríamos nós, nossas maiores inimigas, no sentido de estar fortalecendo o outro lado, né? A briga contra a gente, quem a gente está lutando? Juliana, eu queria começar perguntando para você. Você que acompanha esses debates acalorados, você acha que nós estamos dando força quando nós discordamos entre nós mesmas? Eu fiquei pensando bastante nessa frase que você falou, Lia, que é muito interessante. Mas talvez, na real, acho que o que acontece é o contrário. Eu acho que a gente concorda no universo feminista, né? A gente concorda com 1% e discorda em 99%. Todo mundo concorda que acho que a gente tem que empoderar mulheres e que as mulheres têm que ser livres. Mas o que é esse empoderamento e essa liberdade, como chegar neles, aí é outra história, né? Acho que a gente não vai concordar no fim só porque somos mulheres. Acho que nós somos muito diferentes. Não à toa a gente fala que existem feminismos e não um feminismo, porque cada uma de nós tem uma necessidade diferente, um medo, uma ansiedade. Então, acho que o que acontece na internet, primeiro, a internet é muito violenta. Ponto, isso eu concordo. As pessoas elas são muito mais violentas lá. Eu acho que eu já fui mais violenta lá, porque tem essa vibe de mob, né, de massa, que você fala, você pensa, que coisa mais tosca, e alguém fala, realmente é tosco, e de repente está todo mundo, que coisa horrorosa, né? Então acho que isso movimenta uma raiva maior. Então a internet é sim violenta, mas pensando assim sobre se nós somos nossas piores inimigas, acho que não. Acho que o que acontece é muita problematização, e isso é bom e é válido, machuca às vezes. Eu mesma, quando eu comecei a campanha Chega de Fio-Fio, quem conhece a campanha? Mãos para cima. Coração. Obrigada. Foi muito complicado, porque claro que teve machistas que me ameaçaram de morte, de estupro, e isso foi complicado, mas quando você vê mulheres que você admira, né, e que você acha que vão te apoiar, e isso não acontece, leva para o pessoal, né? Mas eu também dei um passo para trás e falei, calma, isso não é pessoal, é um momento de problematizar e tentar entender quais são as coisas que a gente pode mudar e evoluir, né? Principalmente quando a gente fala de minorias dentro da minoria, tipo, mulheres negras, com deficiência, né? Então, isso aconteceu bastante, mas tentar tirar um pouco a discussão dessa coisa de massa, né? Então, eu entrei em contato com mulheres individualmente e falei, qual que é o problema com a campanha, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode seguir em frente e tentar internalizar aquilo, aprender o que der, né? o que dá para concordar ou não e seguir em frente. Ronaldo, como é que você vê essa voz feminina na internet, essa violência interna e até mesmo externa que
acaba atingindo quem resolve pegar esse microfone para si. Lia, a primeira questão é que, assim, como você falou, a internet é violenta e está violenta. Eu acho que a gente viu no ano passado, desde a época da campanha eleitoral, a gente viu uma campanha violentíssima, as pessoas estão se polarizando. Eu até brinco um pouco que na campanha passada parecia que você estava presenciando um monte de brigas de gangue, né? Porque quando você falava qualquer coisa, aparecia lá um cidadão desavisado, querendo contribuir para o debate público, e aí as gangues vinham e davam porrada na cabeça dele, e você falava, poxa, mas eu só queria dar uma opinião aqui, e você via que as pessoas realmente estão se juntando, e isso é um fator que acontece muito, até pela estrutura, pela dinâmica de como, por exemplo, uma rede social como o Facebook se estrutura, o próprio Twitter. Então, isso está acontecendo com todas as questões, inclusive com as questões de debate de gênero. Hoje, quando você fala sobre isso, eventualmente os grupos que se sentem incomodados ou que resistem a participar desse debate de uma forma construtiva, eles entram lá e ficam, enfim, polarizando, te agredindo. Então, isso tem acontecido muito, não é uma peculiaridade desse debate específico, ele está acontecendo hoje no Brasil com praticamente todos os debates que a gente pensa para ser construtivos. Isso é um problema, porque a esfera pública ela precisa ser aberta, ela precisa ser uma esfera pública em que as pessoas consigam chegar a algum lugar, o debate precisa avançar. Então, nesse sentido, isso me preocupa um pouco, viu, Lia? Eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa criar novos espaços, talvez, ou criar uma nova ética a respeito de como é que se debate publicamente. Eu acho que eu lembro muito do problema, por exemplo, dos linchamentos no começo do século XX, quando começou a surgir metrópole, começou a ter muita gente vivendo junta em cidade. E a multidão enlouquecida ia e resolvia problemas com as próprias mãos. Iam lá, linchavam alguém que supostamente fez um crime ou algo do tipo. E eu acho que a gente está num momento, mutatis mutandis, parecido com relação à rede social. A gente precisa achar uma forma de lidar com essa multidão enfurecida. Eu até escrevi um artigo para a Trip, fazendo uma propaganda aqui das minhas colunas lá, que fala que a internet está virando uma espécie de um coliseu. Toda semana, alguém ou algum assunto é jogado lá no coliseu, aí todo mundo vai lá, desce a porrada na pessoa. Até a TPM entra de vez em quando no Coliseu, várias pessoas que eu conheço entram, e aí na semana seguinte todo mundo já esqueceu, já tem uma outra pessoa dentro do Coliseu que vai levar porrada naquela semana. Então, essa dinâmica, como eu disse, lembra um pouco essa estrutura do linchamento do início das cidades. Eu acho que um dos desafios que a gente tem hoje é construir um eixo republicano na internet para a gente superar isso de vez e para todos esses debates serem construtivos. E você diz contando com o bom senso de cada um, não é uma coisa regulada externamente, é muito mais eu acho pessoa que a são pessoa. as duas coisas, Lia. Eu acho que tem que ser o bom senso, que, enfim, é um problema, mas eu acho que tem que ter arquitetura também. A arquitetura da rede hoje, ela é feita para polarização. Então, por exemplo, o Facebook, ele é movido por algoritmos. E ele geralmente mostra para você, principalmente aquilo com que você concorda. E uma das razões é que a função do Facebook é a gente dar like. Você não dá like nas coisas que você discorda. Então, o site vai lá e vai vendo aquilo que você deu like e vai te mostrando mais daquilo, porque vai falar, você gosta disso. Então, quem por exemplo, tem uma posição a respeito do aborto, vai ver mais posições semelhantes àquilo que você já pensa com relação ao aborto. O Facebook funciona como um espelho daquilo que você acredita. E a consequência disso é que você começa a acreditar cada vez mais naquilo que você acredita, e você fica cada vez mais intransigente com as posições que são contrárias. Esse é um fenômeno que está acontecendo não só no Brasil, mas ele está acontecendo no mundo inteiro, essa polarização, esse agrupamento. Então, eu acho que assim, a gente precisa pensar num jeito de lidar com isso, porque essa é uma das questões que eu acredito que seja uma das questões mais importantes do mundo que a gente vive hoje.
A gente estava conversando lá em cima, Ronaldo, que a internet hoje virou um lugar, quando você entra, é como se fosse um corredor polonês. Você apanha pra caramba, assim, e só fica quem consegue ficar com uma casca mais grossa mesmo, porque é muito duro você lidar, muitas vezes, com esse tipo de crítica tão pesada e violenta, né? Joana tem algumas experiências, né, com isso, porque usou já a rede para colocar posições políticas, né, e mostrar a quem está representando, ia estar representando ou não, e também para contar uma história pessoal muito forte, assim. Como foi a reação das pessoas, Joana, quando você apareceu ali para falar essas coisas? Teve gente te apoiando? Você sofreu muita agressão? Teve surpresa de gente que você achou que ia te apoiar e não apoiou? Então, tiveram dois momentos aí diferentes, né? Em 2008, eu contei a minha história, o que eu tinha passado, e na época ainda era Orkut, então você podia ainda fechar tudo, não tinha esse alcance todo. Então, era mais coisa de imprensa mesmo, muita imprensa em cima de mim. E, na época, o que me incomodou foram, não estranhos, mas pessoas próximas que, assim, falavam, eu acho que ela está inventando isso para estar na mídia. E isso ficava na minha cabeça, assim, como que um ser humano vai, tipo, inventar um abuso e acusar uma outra pessoa, sabe? Desestruturar a família inteira, tipo, que tipo de ser humano seria capaz de fazer isso? Mas eu acho que o fato de eu ter conseguido verbalizar o que passou comigo, eu já estava me libertando. Eu vinha desse processo de libertação, que começou na terapia e passou por diversas fases. Outra coisa, e eu acho que isso foi moldando, depois que eu calei durante tantos anos e eu falei, depois eu falei assim, quer saber, eu não calo mais para nada. E isso é para tudo. Quem olha, quem bota o meu nome no Google, aparece lá, Joana critica o COB, Joana critica a CBDA, Joana critica Eduardo Cunha. É muito difícil ter assim, Joana nada o PAN, é mais falando das minhas postagens do que eu critico do que da natação em si. Já teve até menina da seleção que falou assim, mas você só é famosa porque você fala de tudo. Eu falei, eu não sou famosa, para começar. Eu me tornei pública e eu não tenho medo de falar, eu me liberto falando. E aí vem esse outro momento, antes do PAN, que eu fui dormir, acordei e vi lá aquela votação, de novo, Eduardo Cunha comprando voto, independente de quem estiver aqui, se é a favor da redução da maioridade ou não, a gente não pode, a gente tem que concordar que do jeito que está sendo feito, está ruim para todo mundo. E aí eu falei aquilo porque, para mim, era muito estranho, como que eu vou representar o Brasil? É esse Brasil que eu represento? É o Brasil inteiro? Então, o que eu quis falar naquele vídeo foi, não, eu não represento essas pessoas, entendeu? E como foi a reação a isso na internet? Primeiro que eu não tinha noção de que ia ter essa visibilidade toda, né? Eu fiz o vídeo, fui descansar, fui treinar. Quando eu voltei, o meu celular tinha um monte de mensagem. No meu Twitter tinha, tipo assim, eu espero que você morra, que um menor te mate, que estupre sua mãe. Coisas assim, você é comunista, você está ganhando dinheiro de Dilma. Eu falei assim, velho, mas eu nem toquei no governo federal nem nada, sabe? E tiveram muitas pessoas que estavam apoiando também. Quando eu vi, tipo, Luciana Genro falando de mim, Jean Willis, falei, gente, não era para isso. Eu queria simplesmente externar a minha opinião. Mas, assim, as pessoas são violentas. Até hoje, nenhuma pessoa que discorda do meu vídeo chegou para mim aqui e falou assim, Joana, eu discordo do teu vídeo. Eu percebo que na rua elas veem e não falam nada. Só chegaram para mim, frente a frente, as pessoas que concordavam. Porque as pessoas, quando estão na frente de um computador, de um smartphone, elas criam uma coragem e uma violência que, na vida real, elas não têm. Então, é um universo, assim, à parte, né? E a gente se torna coisas incríveis, né? A Karina Burr estava contando que ela se tornou machista, ela que é conhecidíssima pela luta feminista dela. Você se tornou comunista. Você se tornou alguma coisa, Juliana? Depois claro, que você virou uma pessoa pública na internet? Eu sou uma mulher que castra homens. Que tal essa, hein? Imagina, sabe, eu sou super paz e amor, né? Se vocês conhecem o Think Olga, nosso formato é inspirador, com bastante ilustração. Eu sou jornalista, nossos textos eles são bem apurados, né?
modéstia à parte. Então, não tem nenhum tipo de violência, assim, em nada, mas as pessoas, elas entram em contato e falam assim, essa chega de fio-fio é muito absurda, muito violenta, nananã, que preconceito. Eu falei, imagina, você não leu uma palavra do que escreveu, porque não tem nada ali que seja violento. Eu não entro mais nesse ciclo da violência da internet, apesar de receber muito. Eu não respondo, fechei comentários na Olga, eu quase não falo nada no Twitter, bloqueio mesmo. Não faz sentido para mim entrar. Estou tentando fazer essa casca grossa, como você falou. Uma das coisas que foi mais marcantes para a gente recentemente na TPM foi quando a gente fez uma capa com um manifesto a favor da descriminalização do aborto, e super forte, editorializado, opinativo, com assinatura de pessoas que concordavam com a gente. E uma das capas, além da Alessandra Negrini e da Leandra Leal, era o Gregório. E aí, para nossa surpresa, mesmo, assim, talvez tenhamos sido ingênuos, mas porque o Gregório é um cara que está nessa luta também, muitos grupos feministas e muitas pessoas criticaram, ao invés de nos apoiar, criticaram a revista e ficaram em torno desse assunto muito tempo, como se ele fosse o mais importante mesmo, como se desqualificando o nosso discurso e a nossa campanha por ter colocado um homem na capa, porque, na visão de algumas pessoas, isso ia contra o empoderamento da mulher, ia contra... Isso foi uma das coisas que tirou assim, a nossa ingenuidade, que a gente falou, nossa, então, né, viramos erradas dentro da nossa luta certa, porque é essa sensação que dá, né? Eu acho que fica aquilo que ele falou da gangue, né? Vão criando subgangues, assim. E a primeira pergunta que você fez, assim, a gente está conquistando uma liberdade, eu acho que a gente, às vezes, não está sabendo o que fazer com ela. E talvez por isso que a gente vá discordando publicamente. Por exemplo, a causa do aborto, eu acho super válida. Vocês fizeram uma campanha de 3 capas, uma tinha um homem, e isso desmerece todo o trabalho, toda a campanha, entendeu? Então, a gente, às vezes, não sabe o que fazer com essa liberdade, com esse espaço que está sendo dado para a gente. Não, só um comentário que, assim, hoje tem um outro problema, Lia, que as pessoas não leem nada, e elas tiram conclusões sem ler nada. Então, por exemplo, é o mundo da manchete. As pessoas raramente clicam num link lá do Facebook para ver o que está dizendo. Possivelmente as pessoas que comentaram sobre o Gregório não abriram a revista para ler e nem sabiam ou nem quiseram saber que existiam 2 outras capas. Então, as pessoas tomam decisões, elas julgam sem se dar o trabalho nem de entender e de se aprofundar naquilo que está sendo discutido. Esse é outro problema que eu acho que é grave. A outra coisa é que eu acho que o debate sobre gênero é uma questão de igualdade. E eu acho que a gente tem que levar a sério isso também, no sentido de que esse debate ele precisa ser ligado a um anseio, a um princípio que já existe na Constituição, que é o princípio da igualdade. Ninguém pode ser tratado diferente ou ter que viver diferente porque nasceu mulher ou nasceu homem, porque é gay ou é hétero, porque é índio ou é branco ou é japonês. Então, esse debate da igualdade, ele parte do princípio que todo mundo, nós somos seres humanos. E a gente precisa parar com isso, de colocar as pessoas em caixinha. Eu vi um pouquinho do debate aqui antes, que é assim, mulher não pode programar, ou mulher não é engenheiro. Isso é um absurdo. Todas as vezes que eu ouço essa frase assim, a mulher, o que vai ser completado depois, eu tendo a ignorar, porque eu não acredito nisso. Mesma coisa com o homem. O homem é tal coisa, a mulher é tal coisa. Isso precisa ser parado. Eu acho que assim, a gente tem que tratar cada indivíduo como seres humanos. O gênero, a raça, a demografia social, nada disso eu acho que pode importar mais. O princípio da igualdade, ao meu ver, é um princípio muito importante e a forma como a gente tem que se apegar a ele para seguir em frente, para avançar também nessa questão. Posso dar um input sobre a capa do Gregório, né? Eu acho que, como eu falei, a internet ela pode ser violenta, mas nesse caso específico, eu acho que foram levantadas algumas questões que foram interessantes, sabe, Elia? Eu entendo que, às vezes, como chega o feedback, ele é foda, sabe? Ele é foda, ele dói,
Mas assim, acho que a maior questão é sobre a posição do Gregório, né? Sobre por que ele estava numa das capas. Acho que esse era o debate, né? E aí levanta a ideia sobre quem que protagoniza o feminismo, qual que é o papel da mulher, todas as mulheres estão sendo representadas. Isso foram algumas questões levantadas que foram interessantes. De novo, eu entendo que muitas vezes isso pode chegar, a mensagem ela chega muito violenta e dói pra caralho, e parece que tipo, tudo que a gente fez não foi à toa, né? Mas realmente eu acho que assim, acho que o que vocês fizeram, que foi uma puta capa incrível, isso foi levado em consideração. Mas alguns debates foram levantados, e isso é rico, isso é importante que a gente tenha sempre, né? A gente tem que, às vezes, levantar reflexões para poder crescer e evoluir. Especificamente sobre representação feminina, né? Acho que a gente tem que trazer mais essa ideia, né? Das mulheres que estão participando desse debate e quem está ficando para fora e por quê, né? Então, acho que por aí também um Mas olhar. tem uma diferença muito grande entre o debate Sim. e o ódio. Esse é o problema da ferramenta da internet. A destruição pela destruição. Não, exato. Tem um movimento hoje que chama Think Twice, né? Que é para você pensar 2 vezes antes de você postar alguma coisa, porque eu acho que é algo que atinge todo mundo, na verdade. Ou né? ler, pelo menos, né? Para ler, para 10 segundos para ler, porque às vezes tem tipo uma notícia e a pessoa vai e compartilha aquilo ali, ou xinga quem compartilhou. Tipo, nessa semana, eu vi uma piada do Sensacionalista que eu achei assim, massa, e eu botei. Aí saiu Joana Maranhão, pede panelaço contra Écio. Tipo, eu estava compartilhando uma notícia de um site de humor, e aí já veio gente, eu quero que você morra, Écio é o máximo, tal. Eu falei, velho, tá. Então, para ler, entendeu? Olha a fonte, busca de outras fontes. A gente fica preguiçoso, né? Eu acho que para estudar um pouco mais. E acho que também a gente é uma democracia muito jovem, né? Não é que a gente também sabe debater perfeitamente. Acho que a gente está tipo aprendendo, sabe? Vai trocando o Mas pneu a Joana andando, falou, tem muita liberdade, né? É muita liberdade. Você concorda, Ronaldo? Você acha que a liberdade é que está causando problema? As pessoas não sabem lidar com a liberdade de poder falar o que elas querem, onde elas querem? Ou é mais uma coisa de a privacidade, o anonimato, está escondido? Olha, eu não acho que o problema é a liberdade, não. Quanto mais liberdade, melhor. Eu acho que, enfim, minha vida é dedicada a reforçar a ideia de liberdade de expressão. Uma coisa que está acontecendo no Brasil, especialmente há 1 ano e meio, 2 anos, é que as pessoas estão perdendo a vergonha de ser caretas. E estão começando a falar alguns absurdos que não é uma questão mais de liberdade de expressão. É uma questão de ignorar direitos humanos básicos. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, eu não gosto da raça X, e falar isso, é meu direito falar isso, porque é liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser. Nesse caso, é um problema para além da liberdade de expressão. É um problema que a gente vive num Estado democrático de direito, a gente não vive no Estado islâmico. Aliás, antes de vir para cá, agora no avião, eu estava lendo uma notícia sobre o Estado Islâmico, a volta da escravidão, tem mulheres sendo escravizadas, tem uma minoria curda que tem 5.000 mulheres transformadas em escravas sexuais hoje no Estado Islâmico. Criou-se uma burocracia para estuprar, o que é algo inédito na história da humanidade. Então, a gente tem que ser contra isso tudo. A gente tem que ser a favor de direitos fundamentais. Então, o que eu acho que está acontecendo hoje é isso. As pessoas estão perdendo a vergonha de serem caretas e de falar coisas que são ignorantes, assim, de saber em que lugar do mundo a gente está. A gente não está embaixo do Estado Islâmico, a gente está num Estado democrático de direito que foi conquistado a duras penas, um monte de gente morreu para que isso acontecesse aqui no Brasil, e a gente tem que levar isso a sério ao máximo possível. Então, assim, eu respeito a liberdade de expressão, acho que ela tem que ser cada vez mais profunda, mas a gente tem que pensar que tem certas coisas que são universais, a gente tem que lutar por elas, e quem fala essas besteiras, seja contra mulheres, seja por conta de raça ou qualquer tipo de preconceito, fala isso por ignorância. Que se mude lá para o Estado Islâmico. Acho que isso que a pessoa tem que fazer. Vai morar lá, vai ver se é bom morar lá, entendeu? Muda lá para
para o Iraque, para a Síria agora, e vai ver se é bom a vida lá. É isso que essas pessoas precisam saber, entendeu? Pelo menos a gente pode usar a liberdade para o outro lado também e postar descriminaliza STF, né? Tem esse lado positivo. É isso, tem que lutar pelas cláusulas progressistas. Vamos andar para frente, gente, não para trás. A gente não tem tempo a perder. Não... Não, esse é um péssimo exemplo. Eu estou usando esse exemplo como um caso extremo. O problema não é o islamismo. Eu não tenho nada contra o islamismo. O islamismo é uma religião maravilhosa. Agora, o que esses psicopatas fizeram é uma agressão, inclusive, com o islamismo. E o erro ali não é um erro religioso. O erro ali é um erro humanitário. É um erro de que as pessoas criaram um espaço na Terra onde a gente esqueceu todas as conquistas que levaram tanto tempo para serem feitas. Então, esse é o problema. Não tem nada a ver com o islamismo. Então, se alguém entendeu isso também, por favor, não é esse o problema. O problema de lá é o que acontece quando você despreza a liberdade de expressão, a igualdade entre as pessoas, é o que acontece quando você despreza a democracia, é o que acontece quando você despreza a isonomia, ou seja, princípios fundamentais, quando são desprezados, dão nisso, dão num lugar terrível, um lugar onde há uma dominação do mais forte sobre o mais fraco, e é isso que a gente tem que ser contra. Mas muitas vezes a internet ela colabora para que se lute contra isso, né? Ela é uma voz para que mulheres que estão sofrendo ou gente que jamais conseguiria amplificar a sua voz, faça isso. Você conhece alguns exemplos que você podia contar para a gente? Acho que, só fazendo uma reflexão, né? Eu me formei em jornalismo, faltam 20 minutos. Obrigada. Imagina, eu me formei em jornalismo em 2006 e ainda naquela época a gente tinha essa ideia de que tipo, ia ter um editor que ia definir todas as informações que iam estar no mundo, né? E hoje, poxa, é muito interessante ver como a internet ela permite que todas as vozes estejam ali produzindo conteúdo de alguma forma, né? Então, é ótimo para as minorias, falando em questão de gênero, que é o que eu faço, poxa, que demais, né? Então, minha experiência é justamente essa. Eu trabalhei com jornalismo feminino, queria fazer pautas sobre alguns temas específicos, como o assédio sexual, sem conseguir permissão, e decidi fazer por conta própria. Então, sim, sabe, é uma plataforma muito rica para a gente estar pondo nossa voz, como indivíduo, como grupos de minoria, como grandes grupos. Isso, para mim, é muito rico. Eu acho que, tipo, realmente, a violência que a gente sofre, tipo, eu penso, pô, não, vale a pena a gente continuar, sabe? Não mudaria isso, porque de outra forma a gente não estaria passando essas mensagens, sabe, que a gente está passando e trazendo um debate que é novo, né? Acho que a Nath estava conversando com ela numa entrevista, na entrevista antes da mesa, ela, pô, tá tão em pauta, né, a questão de gênero. Falei, pô, realmente, sabe? Mas surgiu da gente, né? Surgiu das pessoas fazendo os textões no Facebook ou no Medium, no Tumblr. E isso é sensacional. E, pô, posso citar milhões, né? Lugar de Mulher, a Aline Valek, a Jaridia Reis, a Djamila Ribeiro, que às vezes elas não precisam nem ter blog, sabe? Eu gosto de seguir, tipo, a Stephanie Ribeiro, o próprio Facebook dela, sabe? Os textões que ela põe, isso já é incrível, né? Então, é isso, é muito interessante a gente pensar que todos nós somos produtores de conteúdo hoje, né? Joana, você pensou alguma vez em falar, eu não vou mais falar nada nessa internet, eu não vou gravar vídeo nenhum mais, eu não vou dar entrevista, chega para mim, puxou seu edredom e falou, não. O meu técnico pediu isso, ele pede isso sempre, a minha psicóloga também, que eles falam assim, pelo amor, porque o último vídeo que eu fiz antes do PAN, aí ele falou assim, você deu um tiro no pé, eu falei, não. Tipo, se eu nadar bem ou mal, tipo, não é o vídeo que vai fazer isso. Eu consigo separar. A gente te ligou e falou, quer dar uma entrevista? Aí ficou para depois do PAN. Mas não, aquilo que ela disse, a gente sofre violência, dói, tipo, o meu irmão é gay, e aí até ele recebeu assim, tipo, seu viadinho, tal, não sei o quê. Eu falei, ele não tem nada a ver com a história, mas as pessoas acharam, descobriram isso, tal. Mas ele mandou mensagem e falou assim, Joana, pode falar, fala mais, seja forte. Então, apesar de todas as porradas que eu sempre recebo, eu vou continuar falando.
não é comum você ver um atleta que não se levante para falar, eu acordo, eu como bem, eu treino, eu vou dormir, eu sou super forte. Só que eu não sou somente isso. Eu sou Joana, eu sou mulher, sou filha, vou ser mãe, eu tenho direito de falar. E, além disso tudo, eu sou atleta também. E então, eu quero viver tudo na minha vida. Então, apesar de tudo, assim, que essas porradas, essas mensagens horrorosas que eu recebi, umas bem pesadas, eu vou continuar falando. E os outros atletas, assim, os que são mais calados, contidos? Eles não costumam falar porque... sabe aquela coisa do filme Tropa de Elite, que fala o sistema é foda? No esporte, ele é muito foda. Você é ensinado a ficar calado porque você sabe que não tem critério, tem desvio de verba. É um universo sujo. E os atletas acabam falando assim, eu não vou falar nada porque vou sofrer boicote. Eu sofri, porque eu já bati de frente com cartolas, enfim. O que eles falam para mim é, tipo assim, eu olho lá, aí tá lá, Joana fala não sei o quê. Eles dizem, pô, lá vem Joana de novo. Ou então, quando eles precisam falar alguma coisa dentro da seleção, Joana, fala aquilo ali para mim, por favor. Então, rola meio isso. Porque a gente é ensinado a manter essa imagem do atleta robozinho que vai lá, tem performance, volta e vai para a imprensa e fala o quanto ama esporte, o quanto supera, e é só isso, não sai disso. O Ronaldo estava me contando antes da gente vir para cá, que se preocupa com uma amiga, né, que sofre muito. Conta essa história para a gente. Qual que era a história mesmo? Da artista. A artista Ah, que sim. Bom, não é bem minha amiga, eu conheço o trabalho dela pela internet. O que me preocupa é a Aleta Valente, é uma artista do Rio de Janeiro, que começou a fazer um trabalho muito provocador no Instagram, que trata, enfim, de questões ligadas intrinsecamente a gênero. E, por exemplo, em algumas das fotos, ela expõe menstruação e expõe de uma forma explícita. E o trabalho dela tem uma reação imensa e reação forte, que xingam ela, falam que é um absurdo, enfim, tudo aquilo que a gente conhece que acontece na internet. E o trabalho dela é para expor a reação. Então, é muito interessante porque ela faz a provocação, depois ela recebe um dilúvio de manifestações negativas, e aí ela pega essas manifestações negativas, compila tudo e posta de novo para as pessoas lerem o que elas mesmas estão falando sobre aquilo. Então, é um trabalho bem confrontacional, é um trabalho que chama a atenção, é difícil ficar indiferente em frente ao que ela está propondo, e eu acho muito corajoso, assim. Eu acho que ela faz uma coisa que demanda uma coragem que é extraordinária, ainda mais nos dias de hoje. E eles estavam falando na mesa anterior, né, muito que a ameaça contra as mulheres, acho que o Lully falou isso, falou, quando o homem fala alguma coisa, fala, ah, seu idiota, alguém chega. Quando a mulher fala alguma coisa, sua vadia, sua vaca, vai te estuprar, entra para um outro caminho, né, como se existisse essa permissão, né? É permissivo nesse sentido. É muito duro. Infelizmente, a gente convive com isso. Eu até escrevi um artigo para uma revista muito legal que foi feita no Rio de Janeiro, que se chama Revista NIM. É uma revista erótica, feita por duas meninas no Rio, a Alice Galef e a Letícia Gicovati. E elas me pediram um artigo e eu falei, olha, eu vou escrever sobre sexo e desigualdade, fazendo uma análise justamente do que as questões de classe têm a ver com as questões de sexo. E aí eu até publiquei um pedaço desse artigo na Trip, e tem a ver muito profundamente com a questão também de desigualdade. Então, por exemplo, nesse artigo, eu conto a história de um cara que é um babaca, que ele viaja o mundo escrevendo manuais da pegação. O cara se chama Rush V. E aí ele escreve assim, uma série de livros que se chama Bang Brasil, Bang Dinamarca, Bang Tailândia, contando assim para outros homens quais são as dicas e quais as estratégias para pegar um monte de mulher nesses países. Um babaca esse cara. E eu li um artigo muito legal, fazendo uma análise dos livros dele, do problema que ele teve quando ele foi para a Dinamarca. Ele ficou tão traumatizado que ele escreveu um livro que se chama Don't Bang Dinamarca, porque ele fala assim que era impossível.
que todas as técnicas que ele jamais tentou, na Dinamarca nada funcionava. E aí ele ficou tentando saber por quê, e aí tem uma hora que ele desabafa, ele fala assim, na Dinamarca, as mulheres não precisam de homens, porque o governo dá todas as condições para cuidar delas e dos seus gatos. Aí, uma teórica americana escreveu um artigo sobre isso, que é genial, que ela fala o seguinte, ele falou, o que ele está criticando ali é que a Dinamarca é um dos países menos desiguais do mundo. A igualdade econômica prevalece, a igualdade entre pessoas prevalece, e em lugares onde a igualdade é grande, artista da pegação não tem vez de jeito nenhum. E quando ele escreveu o manual dele, Bang Brasil, ele também fala uma coisa que é lastimável, que é assim, ele fala, no Brasil tem um problema, se você quiser pegar uma menina da favela, é fácil, ele fala. Agora, pegar uma mulher, abre aspas, de qualidade, e eu estou usando as palavras dele, é muito difícil. Então, isso é muito duro de ler, porque expõe um nervo dessa questão de como a desigualdade econômica, a desigualdade social, também tem um impacto nas questões sexuais. E eu acho que a gente tem que pensar mais sobre isso também. Então, quando eu vejo chamar a mulher de vadia, chamar a mulher de... isso ainda é mais profundo, ainda é mais difícil, conforme vai aumentando a precariedade econômica, o desamparo e a desigualdade que algumas mulheres têm que enfrentar. Mas, de todas as coisas que eu já fui xingada, como a Karina aqui antes, a coisa que mais me abala é quando me chamam de machista. Fico arrasada. Quero chorar. Falar, chama de vadia, mas chama de machista, não, por favor. Juliana, e a campanha, o Chega de Fio-Fio, né? Vocês estão em que pé hoje? Eu vi que tem uma cartilha, né, que é uma briga para que as pessoas se conscientizem desse assédio na rua, né? Como é que está essa história? A gente, bom, a campanha ela começou de forma bem tímida, a gente lançou algumas artes nas redes sociais, depois a gente começou a receber muito contato das mulheres, a gente criou na própria Olga um espaço onde a gente colocava depoimentos das mulheres sobre os assédios que elas recebiam, porque quando a gente fala de cultura de estupro, né, cultura de estupro, o que é cultura de estupro? Quando a gente fala, fui assediada num ônibus às 2h no metrô, perto da estação de saúde, isso é muito mais real, né, muito mais fácil das pessoas compreenderem e criarem um tipo de empatia. Aí, logo depois, a gente fez uma pesquisa, foi um estudo online, um questionário online, para mostrar alguns dados de como as mulheres se relacionavam com isso, né? Várias questões mostrando como as mulheres trocam de roupa antes de sair de casa, deixam de fazer coisas por medo de assédio. Em seguida, a gente lançou um mapa, é um mapa colaborativo, qualquer pessoa pode acessar o mapa, chegadefio-fio.com.br, faz um PIN, onde sofreu algum tipo de violência sexual, algum tipo de violência de gênero, com recortes como racismo, homofobia, transfobia. E a ideia não é que a gente quer mapear esses lugares para falar que mulher não pode passar ali. Pelo contrário, a gente quer entender quais são os lugares problemáticos e tentar achar uma solução do porquê que eles, entender por que eles são assim problemáticos e achar uma solução, né? Então, sempre dou um exemplo, vou dar aqui para vocês, de uma leitora que me escreveu. Uma leitora, ela falou, eu fui pesquisar no mapa meu bar favorito, eu vi que tinham várias denúncias de assédio, eu imprimi, levei para o gerente do bar e falei, se você não sabia o que estava acontecendo no seu bar, agora você sabe, você pode tomar providência. Então, usem o mapa, não só para fazer denúncia, mas para saber o que acontece na rua de vocês, no trabalho, na escola. É uma ferramenta de 2 caminhos, né? Também, no final do ano, a gente fez um catarse, né, um crowdfunding para fazer um documentário. A gente colocou lá R$20 mil como meta, e eu falei, meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir R$20 mil? Né? Porque a gente não tinha nenhum orçamento para fazer recompensa, então eu também sempre falo que as pessoas doavam 10, 20, 50 reais, em troca a gente oferecia amor eterno, sabe? Tipo, muito obrigada, a gente vai te amar para sempre. Batemos o recorde em menos de 24 horas, em 60 dias a gente conseguiu R$65 mil. Está sendo produzido documentário sobre assédio, vai ser bem legal, com várias regiões do Brasil. E temos uma cartilha também que a gente fez em parceria com a Defensoria Pública de São Paulo, que é explicando o que é assédio, por que ele é nocivo, para onde você pode denunciar. Ela foi e ainda é distribuída à população, vocês podem baixar na internet ou ir na Defensoria Pública e pedir 50, 100 exemplares e distribuir nas suas regiões. Então, é isso que a gente está fazendo com a Chega de Fio-Fio.
E espero que vocês acompanhem. E, Ronaldo, o que as pessoas que sofrem algum tipo de violência online podem fazer hoje e o que todos nós podemos fazer, talvez, para que isso diminua, né? Para que a gente abafe essa onda? Olha, uma coisa importante é que a Lei Maria da Penha trata também de assédio moral. Então, eu acho que a gente tem uma batalha hoje no Brasil para expandir, inclusive, e levar a interpretação da Lei Maria da Penha para esse tipo de abuso que acontece moralmente, na internet, assédio na internet. Então, acho que tudo isso a Lei da Maria da Penha é uma conquista muito importante do Brasil e a gente precisa levar a fundo essa discussão. Agora, tudo que tiver ilícito, então calúnia, injúria, difamação, também acho que vale procurar ameaça, chantagem, tudo isso eu acho que vale procurar uma delegacia especializada, especialmente delegacias de crimes virtuais, que agora em vários lugares do Brasil já tem. E a outra coisa importante, eu trabalhei 7 anos na minha vida na aprovação do Marco Civil da Internet. Eu fui um dos criadores da ideia, batalhei, o grande opositor ao Marco Civil era o Eduardo Cunha, então eu conheço bem o jeito que funciona ali, e é bem difícil, mas de qualquer forma o Marco Civil passou. E ele passou com uma disposição super importante sobre pornografia de vingança, em que a mulher ou qualquer pessoa que sofra pornografia de vingança pode procurar imediatamente os provedores, os sites, e eles são obrigados a barrar a circulação daquele vídeo, ou seja lá qual é o formato, imediatamente, da forma que for. Então, o Marco Civil criou uma espécie de um alerta vermelho com relação à chamada pornografia de vingança. Então, qualquer pessoa que for vitimada com relação a isso, hoje tem um amparo legal muito maior do que tinha há 1 ano e meio atrás, porque o Marco Civil foi aprovado em abril de 2014, e isso eu acho que é uma conquista muito importante. Então, aos poucos, a lei está avançando. Agora, a gente precisa fazer com que ela tenha efetividade e precisa da sociedade civil se movimentar para proteger e amparar também as pessoas que queiram recorrer à lei e não ter medo, assim, procurar. Pode continuar mandando nude? Olha, pode. Cada um faz o que quer. Se for maior de idade, pode fazer o que quiser. Agora, quem receber não pode se repassar. Tem que ter um círculo de confiança ali, e que se a pessoa repassar, ela vai cometer um crime que é punível pelo Marco Civil, e os provedores estão obrigados hoje a remover aquele arquivo imediatamente para ele não circular mais. Vou fazer uma pergunta? Aquilo que você estava falando do fio-fio na rua e tal, eu acho interessante. Eu sou de Recife, mas eu morei em Minas 4 anos e agora eu moro aqui. E das 2 vezes que eu me mudei para o Sudeste, falaram para mim assim, pô, você não pode ficar andando de short na rua, porque aqui no Sudeste a gente não está muito acostumado com isso. Eu falei, mas por quê? E aí, nesse ano, eu ando muito de bike, e aí o técnico da seleção falou assim, pô, eu estava na Faria Lima de carro, eu vi uma mulher com um pernão pedalando, falei, Fio, quando eu vi, era você. Eu falei, você não tem vergonha de falar isso? Tipo, o técnico da seleção. E eu lembro que quando eu me mudei para Minas pela primeira vez, eu falei assim, por que eu não posso estar de short? E realmente, eu sou muito mais assediada aqui no Sudeste do que no Nordeste. Por incrível que pareça, porque eu não sei. Mas foi uma coisa que eu senti, assim. Meu Deus, os shorts, né? Nossa, que provocação. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você, Ronaldo, não dá para a gente caçar troll, né? Então, quando eu comecei com a campanha Chega de Fio-Fio, eu recebi centenas de ameaças e xingamentos. É humanamente impossível imprimir um por um, ir na polícia e exigir que ele fizesse alguma coisa com esses usuários que são falsos, né? Qual é a solução? Eu começo a discutir que acho que talvez responsabilizar as plataformas também, sabe? Porque
um exemplo, se houvesse uma loja física do Twitter e alguém chegasse ali e me xingasse, me ameaçasse de estupro, alguma coisa seria feita. Porque online essas empresas permitem isso acontecer? E, poxa, o Gamergate já existe há muito tempo e nada é feito efetivamente, né? O CEO do Twitter falou recentemente, acho que vazou um documento, e ele falava que ele admitia essas falhas, né? Ele falava, pô, realmente a gente está com dificuldade de tomar conta dessa violência com esse recorte de gênero, minorias em geral. O que fazer? Esse problema é bem complicado, porque aí você tem um balanço daquilo que a gente está discutindo também, que é a questão da liberdade de expressão. Tem uma regra, desde os primórdios da internet, que sempre fala assim, não alimente os trolls. E tem uma outra que eu acho até melhor ainda, especialmente, não em casos assim que a gente está lidando com uma agenda pública, porque aí você tem que ir lá e enfrentar mesmo, não tem muito jeito. Mas nos círculos privados, especialmente quem sofre bullying ou quem sofre esses ataques de guerrilha na internet, tem uma frase que eu acho que era muito boa, que é assim, nunca brigue com um porco, porque vocês dois vão se sujar, só que o porco gosta. Então, eu acho que na internet a gente vê muito isso, gente em busca de exposição atacando o outro. Então, geralmente, pessoas que ou têm problema ou realmente estão querendo se expor e usam o outro para atacar e, eventualmente, ter algum tipo de atenção ou para projetar aquilo que está falando. Então, isso, infelizmente, é um padrão. Agora, tem uma questão, para coisas mais graves, acho que tem que procurar autoridade, porque a outra coisa que o Marco Civil avançou e trouxe uma mudança, que foi de guardar. As empresas de internet são obrigadas a guardar os registros de acesso e os registros de conexão de quem está na internet. Então, aquela ideia de que todo mundo é anônimo na rede, não é bem assim. O cara que vai numa rede social hoje e comete um ilícito, uma ameaça, uma chantagem, qualquer coisa do tipo, o acesso dele foi gravado e o registro de conexão dele também foi gravado. Então, esses casos mais extremos, quem procurar uma delegacia pode pegar a pessoa não está anônima na internet. Então, hoje a gente tem legislação que trata disso, e isso dá amparo para quem é vítima. Então, se acontecer qualquer coisa, eu acho que vale a pena ir atrás para proteger a integridade física e também para combater excessos, abusos e assédios. Mas ainda tem um pouco essa visão de que, se você recebe uma ameaça, algumas pessoas que a motivação foi online, mas acabaram recebendo ameaças em casa, isso toma uma outra dimensão. O online ainda ele é considerado menor, né? E eu acho que isso é que eu pelo menos gostaria de ver mudar, né? De ver ser considerado grande. Ameaça é ameaça. Você se sente ameaçado ali, na frente do seu computador, você olha para a janela imediatamente, né? Você fala assim, meu Deus, fechar a cortina, né? Trancar a porta. É a mesma coisa, não é porque chegou pelo correio ou porque a pessoa falou na sua cara que isso muda alguma coisa. Você tem razão, Lia. E, assim, crime feito na internet ou no mundo real é crime. Se a pessoa cometeu uma injúria, uma calúnia, uma difamação, seja usando na sua frente ou na internet, é crime do mesmo jeito. E tem que ser tratado como tal. Então, nesse sentido, eu acho que tem toda a razão e a gente está nessa batalha. O que eu acho que é importante é que a gente vai ter sempre que ponderar um equilíbrio para também não desbalancear demais e haver um controle sobre a informação. Eu vejo muito o que está acontecendo agora na Rússia, sobretudo, em que passou-se uma lei lá que diz que se você tem um blog e o seu blog tiver mais de 3.000 acessos por mês, você tem que registrar o seu blog com o governo e o governo passa a controlar aquilo que você pode dizer ou não no blog. Inclusive, fica proibido o uso de palavrão e um monte de coisa. Isso, por exemplo, eu acho um absurdo. Eu acho que a gente não pode nem pensar, primeiro, em governo interferir no que as pessoas têm a dizer. E, segundo, cadastrar blogueiro. Isso não faz nenhum sentido. Então, é sempre um balanço, mas ilícito é ilícito. O que é ilícito não dá para tolerar. É ilegal, é um crime, e não importa se a pessoa fez na rua ou na internet, tem que ser processada e punida da mesma forma. Pessoal, muito obrigada. Precisamos encerrar. Agradecer aqui Ronaldo, Joana, Juliana. Muito obrigada a vocês que nos ouviram.